de eliminação. Esse tipo de reação envolve a eliminação de dois átomos ou grupos de uma molécula sem serem substituídos, ou seja, vai sair átomos ou grupos de átomos e não vai haver a substituição por outros átomos. Como o nome está dizendo, vai ser eliminado de vez da molécula. Pode ser classificadas quanto à posição relativa dos dois grupos que serão eliminados, como alfa, beta e gama. Vamos ver aqui este exemplo. Então, temos aqui um composto orgânico com a presença de um halogênio na sua estrutura, tá? E aqui o OH-. O OH-, ele vai capturar um hidrogênio dessa estrutura, tá? Então, vai pegar um hidrogênio, por exemplo, aqui deste carbono. Estava CH3, perde um hidrogênio, fica CH2, tá? O par de elétrons que fazia a ligação com o hidrogênio que foi perdido é transferido para cá e forma uma ligação dupla, tá? Formando uma ligação dupla aqui, este carbono estaria fazendo 5 ligações, o que não é possível. Então, algum átomo vai ter que sair da estrutura. Qual átomo que vai sair com os elétrons da ligação? Aquele que seja o mais eletronegativo. Aqui na estrutura temos o bromo. Então, vai quebrar aqui, ó, e ele sai juntamente com os seus par de elétrons. Como está mostrado aqui, ó, o Br-, a água que foi formada e o composto orgânico que formou aqui, que é o 2-metilpropeno, tá? Que é a ligação dupla que foi formada. Vamos ao mecanismo da alfa-eliminação. Então, na alfa-eliminação, os dois grupos são eliminados do mesmo átomo de carbono, certo? Levando à formação de um carbeno. Esta espécie, que é o carbeno, é altamente reativa, possui uma estrutura formada por um carbono neutro com duas ligações sigmas e um par de elétrons não compartilhado. Vamos olhar aqui no exemplo. Então, temos aqui, ó, os dois átomos que vão sair nessa reação aqui genérica é o Z e o W, tá? Então, a ligação ó, vai ser quebrada e essa aqui também vai ser quebrada, essas duas. O W e o Z vão se unir para formar um novo composto, né? Geralmente é um composto inorgânico, tá? Então, forma aqui, ó, composto inorgânico e o carbeno, que é o quê, ó? O carbono daqui, as ligações aqui foram quebradas, ficou um elétron das ligações, formando aqui esse par de elétrons. Então, este aqui é o carbeno. Vamos agora ao mecanismo de beta-eliminação. Na beta-eliminação, dois grupos são eliminados de átomos de carbonos adjacentes. O que é isso, um carbono adjacente? São carbonos que são vizinhos, tá? Aí um é chamado de alfa e o outro é chamado de beta, formando uma nova ligação dupla ou tripla. Vamos ver aqui no exemplo. Então, temos aqui, ó, carbono alfa e o carbono beta, tá? Os grupos que vão sair são esses dois aqui, W e o Z. Primeiramente, essa ligação aqui vai ser quebrada. O par de elétrons que tem aqui na ligação vai ser transferido para cá e vai formar a ligação dupla, certo? Como esse carbono aqui está fazendo 5 ligações, não pode, não é isso? É no máximo 4. Essa ligação aqui vai ser quebrada, tá? E o par de elétrons vai para o Z, tá? Como o Z tem um par de elétrons e o W ficou deficiente de elétrons, porque ele perdeu os elétrons, não foi isso? Os dois aqui se unem para formar produto inorgânico. Então, tá aqui, ó, a ligação dupla que foi formada, mais o W e o Z. As reações de beta-eliminação podem ser unimolecular, que é chamada de E1, ou bimolecular, que é E2. A gente vai ver cada uma delas.
Temos o mecanismo de gama-eliminação. Tá? Na gama-eliminação, dois grupos são eliminados de carbonos em posição gama entre eles. E temos a formação de ciclopropanos, como aqui é o caso, tá? Então, ó, temos o carbono alfa, beta e gama. Então, a gente vai perder os átomos do carbono alfa e do carbono gama, tá? Então, vai acontecer o mesmo mecanismo do outro, tá? E vai formar um ciclo, certo? Ó, quebra essa ligação aqui, tá? O par de elétron aqui da ligação vai para esse aqui, ó, e forma uma ligação, né? Ao mesmo tempo, essa ligação aqui é quebrada, o par de elétrons vai para o Z. Então, o Z se une com o W. Tá? Então, forma aqui ó, o ciclopropano e a molécula inorgânica. Então, vamos aos tipos de mecanismo. Como eu falei, podemos ter o mecanismo E1 e o mecanismo E2. Vamos primeiro com o mecanismo E1, tá? Nesse mecanismo, ele vai ser envolvido por dois passos, certo? No primeiro passo, vai ser a etapa lenta, que é o substrato sofre a heterólise, formando um carbocátion. No segundo passo, que é a etapa rápida, o carbocátion perde um próton, que é o H+, formando um alceno. Vamos aqui para a prática. Então, passo 1 é o que é a etapa lenta, que é a heterólise, né, do substrato. Então, ó, essa ligação aqui é quebrada, tá? E o par de elétrons vai para o G, tá? Com isso, o carbono vai ficar deficiente de elétrons, então fica positivo, é um carbocátion. E está aqui o G com os pares de elétrons da ligação. Esse é o passo lento, portanto, é o passo determinante da reação. No passo 2, é o quê? O carbocátion perde um H+, formando o alceno. Então, temos aqui o carbocátion. Essa ligação aqui vai ser quebrada. O par de elétrons vai para cá para poder estabilizar a molécula. Forma a ligação dupla. Então, tá aqui, formou o alceno mais o H+. Esse H+ aqui pode se juntar com esse G aqui, formando o produto inorgânico. Evidências que essa reação pode acontecer, tá? É que ela é cinética de primeira ordem. 2, rearranjo, pode sofrer rearranjo. E 3, a ordem de reatividade, que um carbono terciário acontece com maior probabilidade do que em carbono secundário do que em carbono primário. Semelhante lá às substituições nucleofílicas, SN1 e SN2. Aqui é bem parecido. Porém, aqui não vai ser substituído, vai ser eliminado. Vamos aqui mais um exemplo para vocês entenderem direitinho. Então, temos aqui ó, o substrato, né? Que no primeiro passo vai ser o passo lento. Né? Primeira coisa vai ser o que? A formação do carbocátion. Então, essa ligação aqui ó, vai ser quebrada. O par de elétron fica com o átomo eletronegativo, que é o bromo. E, consequentemente, o carbono fica com carga positiva, formando o carbocátion. Tá aqui, ó. Carbocátion que foi formado, mais o bromo negativo. Tá? O haleto de alquila se dissocia formando o carbocátion, que é essa reação, esse passo. O passo 2 é o quê? Esse aqui, ó, vem para cá. Aí vem uma molécula de água, retira esse hidrogênio daqui, tá? Retirou esse hidrogênio, esse próton. Essa ligação aqui é quebrada, o par de elétrons vai ser transferido para cá e forma a ligação dupla aqui. Formando a ligação dupla, esse carbono é estabilizado. O mostrado aqui, ó. Então, formou a ligação dupla entre os carbonos 1 e 2. Lembrando que esse aqui é o passo rápido. Daqui um íon hidrônio, tá? Pode acontecer ainda uma etapa do bromo capturar, tá? O bromo captura um próton aqui e ficaria
HBr. A base participa apenas da segunda etapa da reação, portanto, sua concentração não vai influenciar na velocidade, porque, como eu já disse, a etapa que determina a velocidade de uma reação é a etapa lenta. Utilizam-se bases fracas como a água e o álcool. Nesse exemplo aqui, a gente usou a água. Agora vamos ao mecanismo E2. Envolve duas espécies químicas em apenas um passo. Tá? Uma base ataca o hidrogênio e, simultaneamente, o grupo de saída se separa, formando uma nova ligação dupla. Lembre-se que lá da SN2 é bem semelhante, tá? Então, num único passo ocorre a reação. Tá? Então, a base aqui ela ataca o próton e arranca ele da estrutura. O par de elétrons que está aqui vai se deslocar para cá e forma a ligação dupla. Ao mesmo tempo que forma essa ligação aqui é quebrada para poder expulsar o grupo de saída, formando então a ligação dupla aqui, ó. Aqui, ó, o alceno que foi formado. A base com hidrogênio, que foi esse, e o grupo de saída aqui, que é o mais eletronegativo. Evidências que essa reação acontece é que ela é uma cinética de segunda ordem e não ocorre o rearranjo. Vamos ao mecanismo para entender aqui melhor, tá? Então, vamos aqui. Como eu já falei, é um passo único. Essas etapas aqui ocorrem todas ao mesmo tempo. Então, vem a base, pega o próton. Ao mesmo momento, essa ligação é quebrada, o par de elétrons vem para cá. Forma a ligação dupla. Esse carbono aqui não pode fazer 5 ligações, então vai ter que quebrar essa ligação. O par de elétrons dessa ligação vai para o bromo, que é o átomo mais eletronegativo. Formando aqui o produto, ó, a ligação dupla que foi formada, formou água mais o Br-. Tá? Tá aqui mostrando o estado de transição, né? Porque como acontece ao mesmo tempo, forma esse estado de transição, tá? Então, aqui a base captura o hidrogênio, tá? Então, ó, aí vai para o estado de transição. Essas ligações aqui pontilhadas estão indicando as ligações que estão sendo quebradas e as ligações que estão sendo formadas, todas no mesmo passo. Que foram as referências utilizadas para preparar a aula. E até a próxima aula. Tchau, tchau.